São Paulo, que é Rafael Nogueira. Bem, Steven Sondheim fez muita porcaria, mas olha, Andrew Lloyd Webber tá de parabéns. Ele bate o recorde, né? Sim. Não, porque assim, não, tudo bem, ele fez muita porcaria, o Sondheim teve umas coisas meio ruim Porque o também. Sondheim, as coisas ruins que o Sondheim faz, ele enterra, a gente não fica sabendo. O Andrew Lloyd Webber, ele não esconde nada. Até o que é ruim ele mostra. Bem, aqui de São Paulo, Rafael Oliveira. No teatro musical, nada se cria, nada se forma. Tudo o Andrew Lloyd Webber copia. Ele mesmo. Né, tem dele mesmo, tá sempre copiando ele mesmo. Mas enfim. E seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. E hoje eu estou voltando com o Rafa Oliveira, porque a gente começou já há muito tempo atrás, Rafa, gravar episódios sobre Andrew Lloyd Webber. Hoje é nosso terceiro episódio e última parte de Andrew Lloyd Webber, porque a gente já fez 2 partes. Eu acho que a primeira trilogia que a gente faz no Musicalcast, trilogia ou quadrilogia, que a gente finaliza, porque a gente já começou de outros, o Sondheim a gente nunca finalizou, Rodgers and Hammerstein a gente nunca finalizou, e a gente tá aqui para finalizar então do Andrew Lloyd Webber, terceira parte, que a gente tava falando, agora a gente vai falar dos musicais que estão faltando agora. Bem, se vocês não escutaram, eu vou até deixar aqui de repente na descrição, né, pra vocês escutarem os outros episódios. Eu acho que não tem muita importância a ordem, né, porque vocês vão escutar sobre a obra do Andrew Lloyd Webber. Então vocês podem escolher a ordem que vocês quiserem escutar, se quiser escutar esse primeiro. Mas, ou seja, a gente já falou daqueles mais famosões, né, tipo Fantasma da Ópera, Evita, Jesus Cristo Superstar, Cats, já foi tudo falado nos outros anteriores. E aqui a gente vai falar de Sunset Boulevard, que é de 1993 em diante, até agora nos dias atuais, né? Bora lá então, Rafa, vamos começar a falar então do Sunset Boulevard, que eu acho que é meio difícil quem não conhece nada de Sunset Boulevard, né? O Sunset Boulevard, ele foi um dos meus favoritos, assim, foi um dos primeiros musicais que eu tive acesso ao CD, então eu tenho ele muito guardadinho no meu coração, até conheço um pouco mais sobre ele do que os outros que a gente vai falar hoje. Então me ajuda, porque eu acho que dos que a gente vai falar hoje, acho que ele é o melhor, então é mais fácil, né? Ele não é meu favorito, porque ainda o Starlight Express tem meu coração, mas eu acho que ele é um dos melhores do Sondheim. Eu não sei, eu acho que ele estava muito inspirado. Do Sondheim, né? Do Sondheim, não, do Andrew Lloyd Webber, desculpa, do Andrew Lloyd Webber. Mas o Sondheim, ele temos Sondheim nessa mistura. Vamos explicar então, né? Então vamos lá. O Sunset Boulevard, né, ele já ficou muito famoso antes de ser musical por causa do filme lá de 1950, que foi feito com a Gloria Swanson, que foi assim, muito, muito famoso na época, e a própria Gloria, ela queria transformar no musical. E ela tinha pedido para a Paramount não vai negar nada para sua diva maior que está trazendo dinheiro para o estúdio, né? Disse sim, mas depois conseguiu dizer não, e aí acabou que ela não fez. Sim. E aí, na década de 60, o Stephen Sondheim queria fazer um musical do Sunset Boulevard. E ele chegou a compor uma música, né, a música de abertura. Mas quanto mais ele entrava nesse mundo e ele via, e aí ele conversou com o diretor do filme, né, o Billy Wilder, e eles chegaram à conclusão que não deveria ser um musical, que deveria ser uma ópera, porque até por conta da história, né? Para quem não conhece, conta a história da Norma Desmond, que era uma grande estrela do cinema mudo. É uma rainha decadente, né? E eles chegaram à conclusão de que a ópera seria a melhor forma de explicar, de contar a história musicalmente dessa rainha. Aí o Sondheim desistiu. E quem estava também querendo montar esse musical era o Hal Prince, que ele é o cara, é tipo o dono da Broadway, né? Ele trabalhava tanto com o Sondheim quanto com o Andrew Lloyd Webber. Ele fez muitas coisas do Sondheim, mas coisa mais natural a se fazer foi, Sondheim recusou, vou chamar o Webber para fazer, né? E aí ele chamou, e aí o Webber foi lá e topa tudo, faço tudo, né? Sim. Chegou a compor as músicas todas, fez tudo direitinho. E o Webber, tão famoso que era o Sunset, né? O Webber ele já tinha composto algumas coisas do Sunset Boulevard muito tempo antes de pensar em ser contratado para fazer esse musical. Só que aí ele já tinha usado as músicas que ele compôs num filme que ele compôs a trilha sonora, o Gumshoe Detetive Particular. Aí o que Andrew Lloyd Webber faz, que ele faz de melhor? Já que o que ele tinha composto pro Sunset Boulevard ele copiou
no Gumshoe, ele pegou o que ele tinha feito no Cricket, que é um musical que a gente falou lá em outro episódio, e copiou as músicas aqui pro Sunset Boulevard. Como o Cricket ficou muito desconhecido, ninguém escutou o Cricket, né? Nem ele não deu muita bola pro musical, né? Nem ele. Então, ele reutilizou tudo, tudo não, enfim, ele reutilizou algumas melodias do Cricket no Sunset Boulevard. Exatamente. E uma coisa assim que é interessante a gente falar do Sunset Boulevard, porque foi onde começou uma das maiores brigas que a gente conhece do teatro musical, que é Andrew Lloyd Webber, né? Quer dizer, na verdade é ao contrário, né? Penny Lupone brigando com Andrew Lloyd Webber, querendo, né, tipo, processar e tudo mais. Hoje dizem que eles estão, né, amigos de volta, não sei se é realmente aquele tipo de amigo, mas estão ok. Mas isso gerou muito, porque lembrando, né, que o musical começou em Londres, no West End, e depois foi prometido quando fosse pra Broadway ela iria fazer o papel da Norma Desmond, só que aí aconteceu coisas e do nada ela não foi mais, eles chamaram nossa, me esqueci o nome dela. Glenn Close. A Glenn Close. Nossa, tinha esquecido, fugiu o nome. A Glenn Close. E aí surgiu muitas brigas por causa disso, né? Porque era questão até de quebra de contrato, porque eu acho que já tinha até contrato com ela, né? Exato. Não, o que aconteceu foi que a Patti LuPone, ela ajudou a botar a música no West End, né? Porque o Andrew Lloyd Webber tem lá o seu local lá, né? O seu grande playground, onde ele monta os musicais dele antes de levar, onde ele faz como é que fala? Não os reviews, os previews, né? Isso. Lá em Sidmontown. E a Patti LuPone, na segunda vez que o musical foi montado lá no festival, ela já estava lá. Então ela já estava ali ajudando o musical desde o começo. Tinha sido prometido para ela que ela iria, se o musical fizer sucesso, você vai junto, né? Quando ela chegou no West End, estava em contrato que ela iria para Broadway. E o que a Patti LuPone mais fala assim é que ela ficou sabendo pelas revistas, né? Uhum. Ninguém avisou para ela, ninguém ligou para ela, ninguém, olha, vamos fazer assim e tal. Ninguém deu nenhuma explicação para ela, né? E ela diz que o que aconteceu? Ela ficou sabendo, ela ainda estava em cartaz em Londres, né? Sim. Mas lá na autobiografia dela, ela falava assim: eu continuei fazendo, as pessoas me disseram, faça pelo dinheiro, faça porque você assinou o contrato, seja profissional, né? Sim. Mas ela fala que foi psicologicamente muito ruim para ela. E na minha cabeça, agora já sou eu dizendo o que eu acho, né? Eles estão de bem agora pelos mesmos motivos, né? Pense no dinheiro. Sim. Pense, né, nos contratos que você assina. Eu acho que vai bem por aí, né? Porque ela deve ter levado uma bolada com a quebra de contrato, diga-se de Com passagem. certeza, deve ter pagado uma casa por ali, em Nova York, o dinheiro. Mas enfim. Bem, e o Sunset Boulevard, tipo assim, é um dos musicais realmente mais famosos, porque já foi feito na Broadway, já teve Revival, né? Que foi um revival até com a Glenn Close, mais diferentão, quase próximo de um In Concert. Teve também Revival em Londres. Aqui no Brasil já tivemos uma montagem também, que eu achei que foi muito boa a montagem, eu fiquei apaixonado Era meu sonho ver Sunset Boulevard ao vivo, então foi muito bom ver a montagem brasileira. E o cenário estava incrível, né? O cenário brasileiro estava muito legal. Que era dirigido pelo Fred Hansen. Então foi muito legal, foi assim, muito bom. Infelizmente só assisti com uma da Norma Desmond, que a gente tinha duas, né? A Marisa Hort e a Andressa Massey, só vi com a Marisa, não pude ver com a Andressa. Mas queria muito ter visto, mas assim, com a Marisa eu já gostava bastante. Então eu vi 3 vezes e vi com ela. Então, 3 vezes só vi com ela. Mas enfim, valeu a pena, porque a Rainha era linda demais. Eu gosto muito do score, né, das músicas. A história é muito linda, porque eu já gosto muito do filme também. Então é um musical que vale a pena de ver, é muito lindo. E agora também, né, falando de revival, a gente teve já um revival recente, né, em Londres, que ganhou o Olivier, né, de melhor revival. E agora tá indo esse mesmo revival pra Broadway, né, que assim, tá todo mundo esperando muito, porque é um revival também bem diferentão, porque, tipo assim, todo mundo usando só preto, quase nada de cenário, Então, assim, é alguma coisa assim que eles tentaram fazer muito diferente, revolucionar a obra. O próprio Andrew Lloyd Webber, eu vi que agora recentemente ele falou que ele está muito surpreso e feliz com o que fizeram com a obra dele, porque ele falou que deu uma nova cara, ele é um novo espetáculo,
e que eu acho que agora tem toda a chance de ir pra Broadway e ganhar muitos Tonys. Eu acho que vai ganhar bastante, viu? Eu acho que eles vão dar uma boa limpada. Ele já ganhou 7 Tonys, né? É. Ele foi indicado a 11 e ganhou 7, Sim. né? Inclusive de melhor musical. Exato. Mas o que é um Tony a mais? Mas foi um ano Webber, meio né? estranho no Tony, porque só tinha 2 musicais indicados melhor musical. Eu não lembro qual que é o outro, porque a gente fez no desafio do o Broadway Cast, mas eu não lembro qual que era o outro, só tinha 2. E daí, tipo assim. Eu não lembro. Foi um ano atípico, eu não lembro porque a gente até falou nesse episódio, eu não vou lembrar mais o porquê que faz tempo, mas foi um ano meio atípico. Então, eu acho que iria ganhar, não tinha como não ganhar. Que outro musical acho que era mais desconhecido. Então por isso que acabou não levando. Mas eu acho que é isso. E, assim, se você tá escutando esse episódio e não conhece Sunset Boulevard, para tudo e vai lá escutar porque vai valer a pena. É muito linda essa obra, é muito linda. Todas as músicas. Você tem alguma música favorita pra gente citar aqui? Olha, eu amo As If I Never Minha favorita Said Goodbye. também. Eu amo If One Look. Eu acho que é um dos musicais que tem as áreas femininas mais bonitas. Se você for parar isoladamente, eu vou arriscar dizer aqui de um dos melhores musicais Sim. no geral, nem os do Andrew Lloyd Webber. As áreas femininas desse musical são... Os números de coro eu não sou muito fã, porque eu acho que cai muito no genérico do Andrew Lloyd Webber, mas ainda acho bom. As músicas de Hollywood, tem umas músicas que estão também num bar, lanchonete, não lembro direito agora. Eu acho muito genérico, mas ok, não é ruim. Mas realmente, igual você falou, né? No caso dos solos, são muito bons, principalmente da Norma. Até mesmo os duetinhos ali, que tem o dueto entre o casalzinho bonitinho lá, também são legais. É gostosinho, eu gosto. Não são ruins, não, são muito bons também. Então, mas é uma trilha que vale a pena de ser escutada. Então, né? Vão atrás do Sunset Boulevard. Bora pra um outro. Só vou pincelar a história rapidão aqui. O Joe Gillis, ele é um roteirista que tá falido, tem um povo cobrando dinheiro dele, ele tá fugindo desse povo que tá cobrando, e para se esconder ele entra na casa da Norma Desmond, que parece que tá meio abandonada, assim, mas aí quando ele entra lá, ele a encontra. Essa Norma Desmond foi uma grande atriz, né? A atriz que tipo, levantou o estúdio que ela trabalhava só com o trabalho dela, porque ela era muito, muito, muito famosa. Só que ela, quando o cinema ficou falado, ela se perdeu. Ela não estava mais estrelando nada. E ela quer fazer o grande retorno dela. E está escrevendo um roteiro e pede ajuda para esse Joe, que ele é um roteirista, para escrever. Só que assim, já começa ali as pessoas não sendo muito sinceras uma com as outras. O Joe não é um grande roteirista, mas quer ser, mas diz para ela que é. E para poder pegar o trabalho e ele continuar escondido na casa dela, né? Ele aceita e fica dizendo que tudo que ela está fazendo é bonito, quando o roteiro, na verdade, dela não funciona para o cinema atual, né? Salomé. E por aí vai, né? E por aí vai, acontece... E ela surta muito, porque ela já é meio surtada, né? Então ela surta mais ainda. E, enfim, daí vamos descobrir assistindo o filme ou vendo, de repente, um bootleg, alguma coisa aí, porque vale a pena, é muito legal a história. E vale muito a pena ver o filme, viu? Assistam. O que teria sido uma ótima frase no começo seria: estou pronta para o meu close. É verdade. Se bem que aqui é só áudio, não dá muito certo, né? Mas enfim. Porque eu acho que é uma das frases mais icônicas do cinema, até, né? Que é usado no musical também. E lembrando de uma coisa, né? Que a gente tá falando de filme e tudo mais. Dizem que está sendo feito, né, o filme musical do Sunset Boulevard, mas assim, anos que estão falando com a própria Glenn Close, e espero muito que saia. Eu acho que ia ser muito legal, porque com a Glenn Close ainda, então quero muito esse filme, então espero que saia. Também. Vamos lá, vamos pro próximo musical então do Andrew Lloyd Webber. Bem, depois que ele trabalhou nesse musical, ele foi pro Whistle Down the Wind de 1996. E aí? Isso aí é legal porque eu assisti o bootleg só pra gravar o episódio pra vocês, porque eu fiquei curioso. Porque eu achei a trilha muito boa. É muito boa a trilha, mas a história é tão ruim no musical. Qual que é a história, Rafa? Você lembra? Abaixo, né? Você lembra da história? Eu lembro, assim, é uma história simples, né? São 3 crianças que elas moram ali numa cidade isolada do interior, assim, que elas não têm muito contato com a vida, com cidade grande e tal.
E aí elas encontram um homem escondido no celeiro da fazenda que elas moram. E aí, qual que é a coisa mais lógica que você pode fazer quando você encontra um homem escondido dentro do celeiro? Jesus voltou para a Terra. Esse Sim. homem é Jesus Cristo. Né? E as crianças acreditam que esse homem é o Jesus retornando, mas na verdade ele é um assassino que acabou de escapar da prisão. Então ele entra ali na viagem das crianças, né, para poder continuar escondido ali. Sim. Basicamente a história é essa. Agora aí você já vê, né? É bem o que você falou, né? Não, Como mas é que isso pode desenvolver, né? é incrível porque essa é uma história, assim, eu vi que é bem famosa essa história, principalmente na Inglaterra. Tem filmes antigos, vários filmes antigos com essa mesma história. E lógico, daí Andrew Lloyd Webber deve gostar muito dessa história, mas de falar de Jesus de novo, né? Por que não? Fala de Jesus de novo, né? Já deu tanto dinheiro pra ele, né? Vamos continuar fazendo. Vamos continuar, né? E então ele decidiu transformar isso em musical. As músicas são muito boas, igual eu falei. Gosto, sou apaixonado pelas músicas, mas assim, não ajuda o libreto, tipo, não ajuda em nada. E eu vi o bootleg da produção original da Broadway, era até uma preview ainda. Não era preview, tem um bootleg de um ensaio, de um tech, né? Que é de um ensaio com figurino e tudo mais. Que eles até param no meio. Tem isso no YouTube. Eu assisti todo o bootleg e falei, gente, isso é muito ruim. A ideia é legal, mas é tudo muito ruim. Então, assim, dá pra entender por que flopou. Flopou lindamente esse musical, não fez sucesso. Realmente, eles perderam muita grana. E, basicamente, é isso. Mas escuta a trilha, porque eu tenho assim, as letras desse musical é do Gene Steinman. Isso, velho, tem que falar. E como ele é muito famoso, ele escreveu tipo Total Eclipse of the Heart, ele escreveu música para Celine Dion. Sim. Ele é um compositor de rock assim famoso. Sim. Então teve muita publicidade em cima, tanto que antes do musical estrear já estavam negociando para trazer ele para Broadway. Uhum. Mas assim que ele estreou lá em Washington, viram a porcaria que era e aí já cancelou Sim. tudo, né? Fizeram revisaram, e aí levaram para Londres, que até fez um pouco mais de sucesso lá, acho que ficou em cartaz por algum tempo, mais de um ano até. Mas nem tanto assim, não o suficiente para dizer que foi um sucesso. Exato. Mas assim, sucesso não foi. Eu acho assim, que o último grande sucesso do Webber foi realmente o Sunset Boulevard. Depois a gente até vai falar do Escola do Rock, mas ainda acho que... Era o que eu ia falar. Mas ainda assim... Não é dele, exatamente. Né? Tô por aí. Mas é interessante você falar do Gene Steinman, porque assim, as letras são do Gene Steinman, mas assim, eu percebi que o Andrew Lloyd Webber se inspirou muito no estilo de música dele pra fazer algo assim que também fosse a cara do Gene também. Então assim, quem conhece o musical Dance of the Vampire são as músicas do Gene Steinman, também tem aquele Battle of Hell também, que também são as músicas dele. Ou seja, o Gene também ainda tá envolvido também com musicais de certa forma. Ele, infelizmente, faleceu alguns anos atrás. E, assim, sempre gostei muito do trabalho dele. Então é muito legal ver que até que, sim, funcionou. Não funcionou como musical, mas funcionou como obra né, de música mesmo, né? Como composição dos dois juntos, né? O trabalho dos dois juntos. E até mesmo assim, se vocês escutarem a trilha, assim, até assim, escutem porque assim, é uma trilha legal. Eu amo, assim, eu escutava no repeat quando quando eu conheci esse musical. Foi a música Tire Tracks and Broken Hearts, assim, é uma música maravilhosa de se escutar, tipo assim, foi uma minha música do repeat mesmo, assim, que eu não parava de escutar, então, confiram. Não sei se, Rafa, você tem alguma música que queira recomendar pra todo mundo escutar, se você lembra de alguma, por nome. Olha, eu adoro a música tema, Whistle Down the Wind, eu acho que é uma música lindíssima. Eu tenho um gosto um pouco infantil pra músicas, então eu amo When the Children Rule the World, que é um coro infantil muito legal. Sim. Então, para quem tá ouvindo que tem escola e que tem coro infantil, que tem a turma infantil, dá uma escutada em When the Children Rule the World. É uma delícia essa música, eu adoro. Olha, eu sou suspeito, eu gosto de várias músicas, eu tô me lembrando aqui. Tem Cold, é Cold ou Cold? Acho que é Cold. Cold, só Cold. Tem uma música, tem Cold, que eu acho muito legal também. Eu gosto muito dessa trilha. Eu recomendo escutar a trilha porque é legal. É uma trilha assim que vale a pena, tipo assim, Andrew Lloyd Webber não fez feio, eu acho. Só que assim, a temática era muito ruim. Tipo, muito, não sei. E também eu acho que não tinha nada a ver com a Broadway também a temática e não dá, sabe, pano pra manga o negócio.
Eu costumo falar assim, a base de um bom musical é um bom texto. Sim. O texto, apesar. Até o filme, os filmes, né? Quando veio para o Brasil, de 61, veio com o nome de O Vento Também Tem Segredos. Vai que tem alguém mais velho que lembra, né? Mas o próprio Andrew Lloyd Webber assina, ele coescreveu o roteiro, né? O livro do musical. Andrew Lloyd Webber, amigo, não escreve musical, não. Fica só compondo. É melhor, né? Que tá bom. É. O texto não é bom, então a base não era boa. Fica Sim. Bem, e esse daí foi o último musical dos anos 90, né? E depois ainda levou mais um tempinho para aparecer outro musical. Que depois o próximo foi The Beautiful Game, do ano de 2000. Que aí já me surpreendeu, porque pra ser bem sincero, eu só fui conhecer esse musical quando eu estudei pra gente gravar esse episódio. E me surpreendeu a trilha, eu gostei muito da trilha do The Beautiful Game. E aí, Rafa, fala um pouquinho da história do Beautiful Game. O Beautiful Game, ele começou indo na outra direção, né? O Andrew Lloyd Webber, ele queria trazer de volta ao Starlight Express, e aí ele chamou o letrista, o Ben Elton, para reescrever, para fazer uma readaptação do Starlight. E aí o Ben Elton falou assim, olha, eu não tenho interesse em fazer em algo que já exista, mas eu tô aqui para fazer uma coisa nova. Vamos fazer uma coisa nova? E aí então o Andrew Lloyd Webber chamou ele e falou, então tá bom, então vamos fazer um musical novo, que foi quando surgiu o The Beautiful Game. Ele conta a história de um grupo de adolescentes, que eles são membros de um time de futebol, tá? Lá na Irlanda do Norte, em Belfast. Ao mesmo tempo que estava acontecendo um período turbulento lá, essa parte política eu nem entendo tanto. Mas aí, dois desses atletas, eles são incentivados muito pelo treinador deles, né? Para buscar carreira profissional, porque eles são muito bons. E aí, quando tudo tá indo bem, eles começam a namorar, e aí tem que ficar dividindo a atenção, tem que escolher se você quer o amor, ou se você quer o futebol. Aí vem o conflito político que tá acontecendo na cidade. Aí o conflito político, na verdade, é uma coisa assim que até, quer dizer, lembra dos anos 90 de ter muito isso na TV, que eles chamam lá de The Troubles. Que o The Troubles é quando, tipo assim, a Irlanda tava tentando unificar com a Irlanda do Norte, né, que eles são separados, porque a Irlanda é a Irlanda só, né, que seria a Irlanda do Sul e a Irlanda, eles são do cristianismo, né, e a parte de cima, né, a Irlanda do Norte, eles são protestantes. Então, assim, eles já tem uma rixa ali meio que já tá ali meio que na religião também, né? Porque assim, a Irlanda do Norte quer totalmente ficar pro Reino Unido, né? E sendo que a Irlanda não quer. Então eles brigaram muito, isso teve muitos conflitos em relação a isso. E tanto que assim, até uma questão ali dos personagens do musical, que ele entra pro IRA, que era um grupo radical, né? Que teve bastante atentados até na época que eles. Enfim, eles eram assim, bem violentos nessas questões da separação e tudo mais. E o musical trata bastante isso. Ou seja, eu acho para quem viveu isso, né, vivenciou isso na época, era muito interessante assistir esse musical. Por isso que eu achei ok até. Eu achei legal que eles trouxeram essa história. Né? Apesar que ainda tem religião de novo no meio, né? Que no Lloyd Webber sempre vai ter um pezinho na religião, não sei como, né? Enfim, sempre assim. Sempre dá um jeito. E uma curiosidade desse musical é que o Andrew Lloyd Webber ele já estava pensando em escrever a continuação do Fantasma da Ópera. E ele já tinha escrito uma música, né? Que lá no Love Never Dies vai se chamar The Heart is Slow to Learn. Mas aí ele pegou e chuchou essa música aqui nesse musical. E acabou se tornando a música mais famosa do musical. Mas como o Andrew Lloyd Webber escreveu para o Love Never Dies, nas produções subsequentes, ele tirou justo a música que estava fazendo mais sucesso, né? E hoje, se você for procurar para montar esse musical, você não encontra, porque ele reescreveu, mudou o final. Mudou o nome também. Né? Não vou falar nada para não dar spoiler. E chama agora The Boys in the Photograph, Os Garotos da Fotografia. Tem uma música que eu coloquei até na minha playlist de favoritos, que é Evermore Without You. Lindíssima, tipo, linda mesmo. Então, assim, vale também a pena escutar. E eu gostei, porque, assim, a trilha traz um ar meio Irish, né, meio irlandês, né, com o estilo deles. Eu não sei se o elenco era irlandês ou se eles fazem o sotaque irlandês nas músicas, mas você consegue até, né, ouvir a sonoridade do sotaque irlandês nas músicas. Eu achei uma trilha bem interessante, tipo assim, eu achei que o Lloyd Webber mandou bem.
Fiquei feliz de ter conhecido e gostado. Tipo assim, não é um musical que eu descartaria. Tipo, achei bem interessante, realmente. Fez, assim, pelo que eu vi, assim, as reviews, as críticas, assim, foram ok até, não, assim, não colocaram lá em cima como, maravilhoso esse musical. Foi o que o Neto não chama de mixed reviews. Mas teve, assim, o seu sucessinho ali. Tipo assim, eles remontaram em algumas cidades, depois até na Irlanda. Então, assim, teve seu pequeno sucesso. Né? Mas é um musical esquecido também, né? Totalmente esquecido. Que eu acho que também o Andrew Lloyd Webber nem faz muita questão de lembrar dele também, né? Não sei. Não é algo que eu acho que ele tem tanto carinho pela obra assim, não. Acho que não tem mesmo, não. Ele também vai ficando com muitos. E aí os primeiros vão sendo remontados, viram filme. Acaba trazendo mais dinheiro para ele, né? Você acaba precisando focar, né, naquilo que tá funcionando para você. Bem, então esse foi o The Beautiful Game de 2000. Vamos passar para um próximo musical, que em 2004 daí abriu no West End o musical The Woman in White. E aí, Rafa? eu tô rindo porque eu já acho esse musical tão ruim por isso. Olha, The Woman in White, falando agora do meu a minha relação pessoal com esse musical. The Woman in White foi quando eu comecei a desacreditar em Andrew Lloyd Webber. Tipo assim, tudo que ele escrevia, tudo que ele fazia, Andrew Lloyd Webber, vou ouvir, vou comprar o CD. Naquela época tinha que comprar o CD, né? Gastava caríssimo pro CD chegar. Esse eu não comprei, esse eu cheguei a ouvir. Não, mentira, esse foi o último que eu comprei. E ele desistiu depois de escutar. E fiquei pé da vida. Falei, depois dessa, nunca mais, né? Porque uma coisa assim que... Para você fazer um musical que ele é todo cantado, você tem que fazer isso muito bem. São poucos musicais que conseguem fazer isso muito bem, sem que fique chato, repetitivo, aquele recitativo que não é música, que é só canto gregoriano, né? E aí eu acho que o Andrew Lloyd Webber nem se esforçou muito, sabe? Foi uma coisa assim, bem qualquer coisa. Sim. E o The Woman in White, nossa, tipo assim, realmente, a trilha sonora tem, eu acho que 2 horas e 15. Eu acho que eu nunca consegui escutar todo. Porque assim, chega na metade e começa a ficar muito chato. Muito chato. Mesmo assim, você tentando conectar com a história, tentar entender a história, não é interessante. Tipo... Então, assim, é um musical arrastado, que realmente... E é, assim, interessante que eu acho que é um musical que foi levado pra Broadway, que também não fez nada de sucesso lá, ficou pouquíssimo tempo em cartaz. Eu acho que até terminou na Broadway antes de terminar do... Eu não lembro, alguma coisa assim no West End. Foi exatamente isso. Ele abriu em Londres em 2004, aí ele ficou 2 anos em cartaz. Assim... críticas mistas, críticas favoráveis, tal. A gente sabe que o Andrew Lloyd Webber ele injeta dinheiro para que os musicais dele façam mais sucesso, porque também tem todo um jogo político, não é político, um jogo de business, né, no show business, que assim, vou dar um exemplo. O Sister Act na Broadway, ele estava sendo segurado para ficar lá em cartaz na Broadway enquanto se vendiam os direitos internacionais. Então se injetava dinheiro no musical que não estava se pagando para você conseguir vender ele para outros lugares. No momento em que vendeu, fechou os contratos, fecha na Broadway. Em Londres ele ficou em cartaz por 2 anos. Ele abriu em 2004. Aí na Broadway eles revisaram, editaram, porque estava muito longo. Mas lá na Broadway ficou em cartaz 3 meses só. E foi que nem você falou, fechou, abriu em Londres, depois abriu na Broadway, fechou na Broadway, e aí depois fechou em Londres. Sim, exatamente. E é engraçado porque esse aí é um musical que até tive a oportunidade de assistir, porque eu lembro de passar na frente do teatro e ver o negócio do The Woman in White. Sabia que do Andrew Lloyd Webber, mas lógico, não tive interesse nenhum de ver na época. Então, e realmente, ainda bem que eu não gastei meu dinheiro com isso. Porque... Agora, nada a ver. Eu nem sei se é coisa da minha cabeça, mas você falando que passou na frente do teatro e viu The Woman in White, eu tô lembrando que toda a divulgação ela é praticamente uma Skyler Sister, gente. Porque tipo, verdade! Tudo, é verdade. Tudo dourado em volta e a silhueta dela ali. Sim. Gente, será que finalmente alguém plagiou o Andrew Lloyd Webber? Não é mesmo? De repente agora o Linda que plagiou ele. Pela primeira vez ele ser plagiado. Eu vou até ver, porque pode ser coisa da minha cabeça. Não, mas realmente. É o logo, né? A imagem do musical. Realmente, Vamos vender como uma frequência de Hamilton. Rafa, você lembra alguma coisa da história do The Woman in White? Olha, é uma confusão só. Então, tentando explicar essa confusão... É de um livro também, né? Tem um professor...
É. Inclusive, o livro, que também chama Woman in White, quem escreveu foi Charlotte Jones, que fez o livro do musical, né? Que escreveu o roteiro do musical. Mas tem um professor de desenho, ele chama Walter Hartwright, né? E ele encontra uma misteriosa mulher vestida de branco que está desesperada para contar um segredo. Só que ela demora 2 horas e meia do musical para poder contar o diabo do segredo dela, né? Fica ali aparecendo e desaparece o tempo todo. E aí ele reconhece o rosto dessa mulher numa das alunas dele, na Laura. E essa Laura, ele fica completamente apaixonado por ela, só que essa Laura já tá noiva de um outro cara chamado Percival Glyde, que esse cara é todo sinistro, enfim, aí não sei se eu dou spoiler, não vou dar não. Alguém vai assistir esse musical? Mas enfim, o Percival, ele é meio sinistro e ele tá envolvido com o Conde Fosco, que é um outro esquisito lá, e rola umas coisas aí sobrenatural da vida. Exato, ou seja, não é nem interessante. Ah, e uma coisa que eu vi até um pedaço do bootleg, eu tava, né, tentando gostar, mas foi difícil. Uma coisa que falaram que eu acho que foi um dos primeiros, não é um dos primeiros musicais, mas eles usavam muita projeção. Porque na época, 2004, ok, tinha projeção, mas não no tanto que eles usavam, né? Eu tava lendo sobre isso, e realmente, assistindo o bootleg, você vê que, assim, que eles usam projeção o tempo todo. Não sei se na época as pessoas achavam isso interessante ou não, porque muito tempo atrás eu lembro que eu detestava projeção, porque pra mim não era teatro. Usou projeção, já não é teatro mais. Hoje em dia já caiu esse meu preconceito, eu acho que às vezes ajuda muito e fica até legal dependendo do jeito que é usado. Então, não sei se as pessoas receberam isso bem ou mal, né? Então, mas... Em defesa do Andrew Lloyd Webber, se tem uma coisa que ele faz bem, é trazer a tecnologia para dentro do teatro e colocar isso dentro da história. Tipo, o Evita, para poder ser um musical de rock que foi, ele precisava ter um microfone potente, né? Então ele colocava o microfone em cena, a Evita cantando na rádio, a Evita lá na Casa Branca. Então eu imagino que talvez também tenha conseguido fazer isso. Eu me lembro de ter assistido há muito tempo atrás o bootleg e de ter achado visualmente muito bonito. Só que um porre. Sim. Só que um saco. Sim, por aí. Por aí mesmo. Bem, antes da gente continuar, porque o próximo musical que a gente vai falar vai ser Lover Never Dies, que é a continuação do Phantom. Mas antes da gente continuar, vamos dar uns recadinhos, né? Vamos entrar aqui para os nossos momentos de recados, né? Nosso recado de sempre, que é o momento Catarse. Lembrando que nós temos o Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar nossa criação de conteúdo, para a gente produzir mais e coisas melhores para vocês. Também com esse dinheiro a gente compra equipamentos novos, né, para deixar a qualidade melhor do podcast também. Se você quiser apoiar com o nosso trabalho, vocês podem apoiar já a partir de R$5 mensais. Vocês vão lá no catarse.me/musicalcast. E lógico, vocês têm recompensas de acordo, né, com que vocês escolherem a faixa de contribuição. E uma dessas recompensas, que é já a partir de R$5, vocês podem participar de um grupo exclusivo do WhatsApp, né? O grupo VIP, né? A lista VIP do Musicalcast. Lá a gente fala mais sobre musicais, tá todo mundo da equipe do Musicalcast lá, todo mundo mesmo. E assim, a gente tá devendo um pouco do clube do musical, porque a gente faz um clube musical que na verdade é para ser todo mês a gente falar sobre um musical com esses ouvintes que prestigiam a gente, né, no Catarse. A gente escolhe o musical, a gente já até falou de vários musicais, a gente falou, por exemplo, West Side Story, Come From Away, Ride the Cyclone. E todo mês então a gente escolhe um musical para debater sobre ele, né, numa live, e a gente transforma isso também às vezes em podcast, quando o som sai bom também. Ou seja, se você quiser também participar, então é só você ir lá no catarse.me/musicalcast e apoiar o nosso trabalho. E também, mais uma coisinha só. Tô esquecendo uma coisa super importante, né? De agradecer todos os nossos apoiadores do Catarse, em especial ao Gabriel Sotero e a Stephanie Matuishi. Ou seja, brigadão todos vocês e esses dois também. Mas só antes de terminar, só falar também que a gente tem um outro grupo do WhatsApp, que é um grupo geral. Ou seja, se você quiser participar de um grupo geral que tem muita gente lá falando sobre musical, manda uma DM pra gente no Instagram, fala que vocês escutam o podcast e querem participar do grupo de podcast, do grupo de WhatsApp do Musicalcast, e a gente manda o link pra vocês entrarem. Só uma coisa, vocês precisam ser maiores de 18 anos pra participar, porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo lá. Lógico que a gente tá cuidando do que é falado lá, do que é feito lá, mas a gente não se responsabiliza pelo conteúdo, tá bom?
Então seja maior de 18 anos para acessar o grupo do WhatsApp do Musicalcast. E é isso, vamos voltar então pro nosso episódio, depois desses recadinhos, porque agora a gente tem que falar de um musical muito especial, que é o Lover Never Dies, de 2010. Antes disso, só a gente falar, gente, eu tenho assim, vívido na minha cabeça, do dia que foi postado, acho que não sei se foi no Twitter, Facebook, alguma coisa assim, uma imagem de uma carta do fantasma dizendo que voltaria, alguma coisa assim. Era tipo assim, uma coisa meio que do marketing do musical, falando que voltaria, e as pessoas sabiam que ia ser a continuação do Fantasma da Ópera, porque o Andrew Lloyd Webber já estava prometendo já há um tempo, né? Eu lembro muito bem disso, eu falo, gente, quem quer uma continuação do Fantasma da Ópera? Como assim? Não se faz continuação de musical, mas foi feito. Né? E vamos falar agora sobre ele. E aí, Rafa, Lover Never Dies. Olha, eu queria muito, porque o Fantasma da Ópera é o meu musical favorito, né? E essa montagem do Love Never Dies, ela já vinha sendo falada já há décadas, né? E a primeira prova, assim, a primeira coisa que falou assim, não, agora é verdade, agora vai sair, foi um livro, em 1999, chamado Fantasma de Manhattan, que foi escrito pelo, agora para falar esse sobrenome eu não sei, mas pelo Frederick Forsyth, que ao invés de se basear no Fantasma da Ópera original, no livro do Gaston Leroux, o Frederick ele se juntou ao Andrew Lloyd Webber e escreveu esse livro inspirado no musical do Andrew Lloyd Webber. Então, não são os personagens originais, são os personagens já com as características que o Andrew Lloyd Webber colocou quando ele montou o musical dele. Isso lá em 1999. Eu fui louco na livraria comprar o livro para ler e ficar lá esperando chegar essa continuação. Né? Que levou 10 anos, né? Porque demorou muito, muito, muito tempo, né? E assim, vou tentar falar bem do musical, assim, ele amigo, tem umas coisas boas, né? Não ele sei. Tem umas coisas boas, mas vamos lá. Né? A história do musical é o seguinte, depois dos eventos que aconteceram lá, né, no Fantasma da Ópera, dando spoiler no Fantasma da Ópera para quem não assistiu, né? A Christine ficou com o Raul, eles tiveram um filho, e aí ela é convidada por um misterioso empresário para cantar em Nova York, né? E aí, assim, o musical já foi revisto tantas vezes, porque ela já foi convidada pelo Oscar Hammerstein em alguns momentos, ou por uma pessoa misteriosa, enfim, às vezes a Christine tinha como saber que essa pessoa misteriosa era o fantasma, às vezes ela não tinha como, enfim... E aí ela é convidada e ela é uma soma de dinheiro assim estupenda e ela aceita porque o Raul, né, que é o Visconde de Chani, que em teoria é rico, gastou o dinheiro todo no jogo, né, na bebida. Então ela como provedora do lar tá indo para Nova York para cantar. E aí ela já quando ela chega, como ela é muito famosa, né, tem uma comoção ali no porto. E chega uma carruagem mágica que vem buscá-la, né? E aí você já começa a desconfiar, né? Mas enfim, Raul, coitado. Nem sabe nada, né? Ô, inocente. E aí ela é levada lá para Coney Island, onde tem o parque de diversões do Fantasma da Ópera, onde se apresenta a Maggie, né? E é meio que comandada ali pela Madame Giry. E aí as coisas se desenrolam a partir daí, né? Mas se desenrola de umas formas bizarras, né? Se desenrola de formas bizarras. Tentando não dar spoiler, eu acho que assim, um dos motivos pelos quais o musical não fez tanto sucesso, tenho que tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui, mas é porque a história em si, ela pega os personagens que nós amamos lá no Fantasma da Ópera, do jeito que eles são, colocam eles em outro lugar e subvertem esses personagens. Sabe quando você assiste um filme e aí tem assim aquele plot twist que você fala assim, nossa, nunca esperava? Então, no Love Never Dies nossa, sério? Não. Sério que fizeram isso? Sim. Ao invés de você... É uma coisa inesperada, mas é uma coisa inesperada num nível tão grande que você fala assim, não. Que eu acho que descaracterizaram os personagens pra mim. Eles tiraram. Não sei. Deixaram assim, os personagens são bons. Eu não gosto de Fantasma da Ópera, mas eu assim, considero o musical muito bom. Eu reconheço assim, a importância e a qualidade do material.
E eles pegaram pra mim os personagens e transformaram em uma coisa meio quase patética, sabe? Tipo assim. Eu não sei, tipo assim, eu assim, fui ver o Love Never Dies, né? Que tem um pro shot lindo lá da Austrália, né? Fui assistir por causa de gravar esse episódio. Juro, tem 2 horas e alguma coisa. Eu vi 1 hora e meia e falei, não, só tem meia hora pra acabar, mas eu não aguento, tipo assim. E daí eu fui assistir um resumo, que tem vários resumos, né, do povo até resumindo e tirando sarro e tudo mais. Falei, gente, sério que assim que vai terminar, que ainda bem que eu não terminei, porque assim, é um absurdo o que fizeram com os personagens, assim, de como termina. Eu não sei, Teve tipo, um, eu. Hum. teve um crítico, quando ele saiu em Londres, que ele chamava, ao invés de chamar Love Never Dies, ele chamava de Paint Never Dries. Né? A tinta nunca seca. Porque ele falava assim, que transformaram um negócio numa coisa banalizada e que não acabava nunca, né? Sim, sim. E assim, nossa, tem uma sequência ali que o nome. Você deve lembrar o nome da música, mas é uma música longuíssima que eles falam de quando eles transaram, né? Tipo, o Fantasma e a Christine, né? Tipo, Beneath a Moonless Sky. isso, exato. Gente, é uma música interminável que fica repetindo, repetindo, repetindo. E é uma música ruim, muito ruim. E uma vergonha alheia daquela música. Nossa, gente, não. Tipo, não, simplesmente não. E eu não consegui tirar nada de bom daquele musical. Sério, tipo assim, de tudo que eu vi, não sei. Pra mim, nenhuma música salva. Pra mim, a qualidade decaiu muito. E o mais engraçado é que eu tava lendo bastante coisa, que ainda o Andrew Lloyd Webber tem um certo orgulho desse material. Ele gosta, ele falou que, Sim, ok, sim. deu errado, mas eu gosto, tipo, do jeito que ficou agora, é isso, eu gostei, tenho orgulho desse material. Falei, gente, não tenho orgulho desse material, porque é ruim, é muito ruim. Tipo, É, não ele sei. insiste, né? O musical ele estreou em Londres, né, em 2010, e aí, tipo assim, as críticas foram negativas. Sim. Teve muito pouca crítica positiva. Então ele fechou as portas, isso é raro para um musical. Ele fechou as portas, ele passou 4 dias fazendo alterações e uma nova direção para poder voltar. E nem isso salvou o espetáculo, né? E aí, de novo, ele estava previsto para ir para Broadway, já tinha data, já tinha teatro, já tinha tudo, mas com as críticas negativas de Londres, foi tudo cancelado. Aí eles levaram para a Austrália para tentarem melhorar, né? Isso, aí também teve um lance, mas antes de abrir em Londres, que a ideia era abrir no mesmo dia em Londres, Nova York e em Xangai. Né? Eu não sei se você viu isso. Porque era a Nossa, eu intenção, não sim, sabia disso. era a intenção inicial tipo, de fazer isso, que nenhum musical tinha aberto em 3 cidades diferentes no mesmo dia. Então a ideia era Londres, Broadway e Xangai. Só que daí eles viram, assim, tava próximo já, porque até os primeiros ensaios, os 3 elencos ensaiaram juntos. Daí eles viram que não ia dar certo, né? Eu acho que eles começaram a ver da qualidade do material e meio que daí eles abandonaram essa ideia e falaram, não, vamos focar em Londres. Se Londres der certo, daí a gente leva pra Xangai e pra Broadway. E lógico que não deu certo, porque nunca chegou na Broadway. Então quem dirá, né, lançar em 3 cidades ao mesmo tempo. Isso pelo menos Pois eu é. li em algumas matérias que eu achei interessante, né? A coragem, né? E de você confiar no material, né? Eu acho que vocês estavam confiando muito pela fama do Fantasma da Ópera. Lógico que todo mundo ia querer ver meio que uma continuação. Mas o material tem que ser bom, né? O material tem que ser bom. Eu acho que o grande problema desse musical foi justamente o apego, sabe? Porque quando a coisa não tá dando certo, você tem que às vezes jogar fora alguma coisa, né? Sei lá, dando um exemplo a Família Adams, né? Se você pegar a Família Adams que estreou na Broadway e a Família Adams que veio no Brasil, são 2 musicais completamente Sim. diferentes. Tem assim, não é uma, não é duas, é umas 6, 10 músicas que foram jogadas fora, que Uhum. estão na Broadway e não estavam na montagem brasileira, e músicas novas que foram escritas, entendeu? E eu acho que era isso, talvez, que pudesse salvar o Love Never Dies. Eu vou dar um exemplo. Tem a área do fantasma, que eu estou tentando lembrar, Till I Hear You Sing Once More. Aquela música ela é bonita, eu não acho aquela música ruim. Só que ela perdeu o lugar dela no espetáculo, porque o plot para cantar aquela música foi mudado e aí não cabe mais. Jogaram essa música na abertura do espetáculo, aí Sim. fica ali uma coisa jogada, Ficou nada a bem ver. estranho. Sabe? E pro teatro musical, para você gostar da música em cena, tem que fazer sentido. Parece assim que antes do musical, nós temos aqui um ator convidado que está cantando uma Sim. música, né?
Eu achei essa Que abertura não muito faz muita bizarra. conexão com nada. Não, e assim, essa ainda a versão da Austrália, até assim, de certa forma bonito que ele canta olhando para um quadro da Christine, né? Só que no musical original, em Londres, ele cantava pra uma boneca, né, da Christine, que era tipo, uma boneca em tamanho real, que ele cantava pra ela, tipo assim. É o que tem lá no 1, né? Tipo, Essa boneca ele trouxe lá da outra. e aí, tipo, eu achei assim, bizarro. Ainda bem que tipo, mudaram um pouco isso, mas ainda ficou estranha essa abertura. Eu falei, gente, faz nem sentido ter um solo de abertura. Eu acho que até assim, até eu acho que faz sentido na cabeça você pensar que é meio que uma coisa pra ligar uma história a outra, mas ainda não sei. Não é Você interessante. tem que começar com impacto. Sim. Todo mundo não sabe disso. Seu primeiro número tem E que ser uma coisa que levante. e vamos falar de uma coisa. A abertura do segundo ato do Fantasma da Ópera é uma das melhores aberturas ever de qualquer musical. Que é incrível. E como que é a abertura do Lover Never Dies? Nem existe a abertura do segundo ato. Assim, é de outra qualidade. Não sei, não dá nem pra descrever o quanto eu achei ruim o Lover Never Dies. Assim, é impressionante. Porque eles, assim, abandonaram. Tipo, vamos fazer qualquer coisa só pra botar mesmo em cartaz, sabe? Tipo, não deu. Acho que tentaram tirar mais leite dessa vaca do Fantasma da Ópera e acabou gastando mais dinheiro, né? Do que efetivamente ganhando, Sim. né? Mas é uma pena. Eu torcia, eu queria que desse certo, sabe? Quando levou pra Austrália, vai mudar tudo, tá? Eu cheguei a assistir em Londres. Eu fui pra Londres só pra assistir Meu Deus. o Love Never Você assistiu Dies. lá? Não sabia Porque eu disso. sou muito fã. Eu não sabia que você assistiu. Eu sou muito fã. Meu Deus do céu, amigo. Não sabia que você tinha ido pra lá pra assistir. Fui lá só pra assistir. Eu fui lá pra assistir e eu queria comprar o anel do Love Never Dies porque ia ser a minha aliança de casamento, porque a gente não usa aliança. Mas quando eu fui, o anel tava esgotado. Aí eu comprei o chaveiro. Quase a mesma coisa. A mesma coisa, né? Você pega o anelzinho do chaveiro e coloca no dedo. Aí comprei dois, aí o pra mim e o pro Caio. A gente ficou com o chaveiro com o nosso casamento. Mas apesar de ter escrito Love Never Dies, o chaveiro quebrou. O dele, o meu continuou inteiro. Não, e engraçado que até eu tava lendo uma coisa que eu achei divertido, assim. É porque foi feito musical lá em Londres no Adelphi Theatre, né? Que é um teatro tombado, como todos os teatros são tombados lá em Londres, né? E o Andrew Lloyd Webber pintou todo o teatro de preto pra chamar atenção, né? Como marketing. E ele pagou uma multa muito alta por ter feito isso. Nossa, não sabia dessa. Porque não podia ter pintado o teatro por ser tombado. E daí ele teve que voltar pra cor original e tudo mais, e ainda pagou uma super multa ainda. Então, enfim. Coitado. Começou errado já. O musical pode dizer que alguma coisa salva. Eu acho que ele tem uns figurinos muito bonitos, talvez. Eu gosto. Eu gosto do que eles fizeram com os três personagens que contam a história, sabe? Talvez pela inclusão, talvez pela forma como eles apresentam. Mas assim, estou eu aqui espremendo a toalha para ver se sai algumas gotas para conseguir dizer, né? Ai, amigo, não sei. Eu acho que uma coisa que eu senti falta, que eu acho que podia ter sido usado, de repente, não músicas inteiras, mas pedaços de músicas do Fantasma da Ópera original. Tem uns trechinhos, eu acho que até que eles cantarolam músicas que é do original, né? Mas assim, pouquinha coisa. Quando vem essa pouquinha coisa, me até dá um quentinho no coração. Falei, ai, que gostoso, sabe? Tipo, Fantasma original. Então eu acho que se eles tivessem trazido mais, por mais que eu sou um pouco contra, porque, por exemplo, Mamma Mia, né? Quando fizeram o filme Mamma Mia 2. Tipo, pra que trazer músicas que já teve no 1 pro 2, sabe? Tipo, sendo que o ABBA tem muito mais música do que isso. Mas no Fantasma da Ópera eu queria ter escutado do Fantasma original, de repente um trechinho, ou o tema do Fantasma quando ele aparecesse, não sei, tipo, pra dar aquele impacto e uma lembrança gostosa. De repente isso faria você curtir mais o espetáculo, não sei. Acaba então, que. Tanto que eu tava assistindo. Tem muita música do Love Never Dies que ela faz uma referência à música do primeiro. Então, assim, como se fosse a mesma coisa. Você tem Prima Donna e My Dear Old Friend. É a mesma coisa, praticamente. Sim. Você tem o Beauty Underneath e o The Phantom of the Opera, a música tema. Tudo igual, assim. Sim, Então, mas eu daí tava assistindo o Lover Never Dies e falei, nossa, gente, que vontade de parar tudo e ir lá assistir o Phantom of the Opera mesmo, porque. Ai, gente, que vontade de ir correndo assistir, sabe? Porque é o que dá vontade, realmente. Então. Pra mim o Lover Never Dies é um erro. E você. Não deu pra mim, não. Você transforma um romance. Um romance fantasioso, uma coisa que jamais aconteceria na vida real, né?
que eu vivo falando isso, né? Como é que uma pessoa consegue ter aula de canto atrás do espelho, né? Com um fantasma. Mas enfim, Sim. uma coisa fantasiosa, uma coisa romanesca, uma coisa que assim, que nos seus sonhos você gostaria de ter um romance louco, né? Sendo disputado por dois homens e tal. E você transforma isso numa coisa muito seca, muito vida real, muito dura, muito. Olha o que a gente precisou fazer para sobreviver, né? Você quebra o que o Fantasma 1 tem de melhor. É triste. Realmente, Não deu pra mim Lover Never Dies. Podia. Legal que teve um registro pro shot, né, pra galera ver, mas a gente tinha tanto musical melhor pra fazer um pro shot. Poxa, daquilo, né, então, podia. Mas né? é a vida. Mas enfim, escolheram esse. Bora então para um próximo musical, que não é um musical exatamente do Andrew Lloyd Webber, mas ele assina, né, como uma produção dele, que é o The Wizard of Oz, o Mágico de Oz, de 2011. Que esse é um dos musicais que ele produziu, e enfim, né? Que foi feito num reality show, né, na BBC, para escolher a Dorothy. Que saiu então a Dorothy, né, desse programa de TV que eu assisti e amei. Já, assim, assisti e amei, mas eu já não lembro o nome de quem fez a Dorothy. Eu não consigo me recordar agora. Mas eu gostava desses reality show, porque teve da Maria para escolher pro The Sound of Music. Teve pro Joseph, né? Depois teve esse do Wizard of Oz. Aí antes teve o do Oliver, né? Pra escolher a Nancy também. Então esse foi o quarto reality show do Andrew Lloyd Webber. E eu gostava desses, era muito legal. Então, foi um deles. Tem alguma coisa pra falar do Wizard of Oz? Não, é bem isso, porque o Andrew Lloyd Webber, pra mim, ele é o rei do marketing, né? O marketing da Broadway hoje é baseado nas coisas que o Andrew Lloyd Webber inventou. Então ele traz essa coisa do reality show pra isso traz novo público pro teatro, sabe? Então a galera linka, a galera da televisão vem pro teatro, eu acho isso muito bom. E ele chegou a escrever algumas músicas novas, porque eles usaram as músicas do filme, mas como o musical é mais longo, usaram umas músicas novas, o Andrew Lloyd Webber compôs, as letras são do Tim Rice. E assim, pra mim, o mérito desse musical é o marketing que o Webber trouxe e as músicas que já eram as do filme original, que são muito boas. Eu acho que tem uma música que é dele, né? Que é original dele, que ele colocou. Eu não lembro o nome, mas tem uma que é original dele. Mas o restante é coisa que a gente já sabe, que a gente já conhece, que é do filme, das outras montagens, né? E eu acho que assim, também não trouxe nada de novo, assim. Foi ok. Fez sucesso porque é o Mágico de Oz, e por todo o marketing, né, que gerou o reality show. Mas nada demais. Esse eu assisti lá também. E assim, foi bom. Foi Nossa, assistiu? Um musical bom, mas não é aquele musical que você fala assim, nossa, caramba, precisa assistir porque é inovadora e tal. Não, sim. Foi um musical bem feito. Só uma montagem boa, porque assim, eu assisti uns pedaços do bootleg, assim, pareceu legal, mas como eu não sou fã também do Wizard of Oz, então pra mim é qualquer coisa. Então, legal. Bem, vamos lá agora então pro realmente um novo musical do Andrew Lloyd Webber, que é o Steven Ward, de 2013. Que aí é outro musical que eu conheci por causa disso daqui pra gravar o podcast, e olha, me surpreendi e muito, positivamente. Sério? Eu amei a trilha do Steven Ward. Amei muito, assim, muito mesmo. Assim. Eu falei, gente, como eu não escutei isso antes? Porque é muito bom. Muito bom. Eu te explico como que você não escutou isso antes. Porque ele estreou, né? E quando você faz uma estreia lá em Londres, você faz como é que é? Pra imprensa, né? Você faz a coletiva de imprensa, você prepara dentro do teatro um espaço, né? Isso lá em Londres, né? Isso todos os teatros fazem. Os críticos, eles assistem ao musical e aí eles têm um espaço reservado onde eles têm um lugar para ficar sentadinho, com acesso à internet, com computador e tal, para eles escreverem a crítica deles e que a coisa seja publicada o mais rápido possível. E o que aconteceu no Stephen Ward é que no dia da entrevista da coletiva de imprensa do musical, né, teve um teatro ali perto, a 2 km de distância, que era o Apollo Theatre, que caiu o teto. E então todos os críticos, ao invés deles utilizarem o espaço e o tempo para escrever a crítica do Stephen Ward, eles estavam escrevendo sobre o desabamento, a cobertura do desabamento do teatro. Então, esse musical, ele sofreu muito. Ele não teve divulgação. Ele não teve... As críticas dele foram
ou escritas às pressas ou não foram escritas porque o foco estava no desabamento. Por isso que ninguém nunca ouviu falar desse musical. Não, é engraçado porque quando eu sabia que foi no Apollo Theater que aconteceu esse acidente, daí eu fui agora, né, em fevereiro, que eu assisti o musical lá. Daí eu falei, nossa, eu lembro de quando aconteceu esse acidente. Daí eu fui ver o ano que foi, eu vi 2013. Falei, gente, não parece que faz tanto tempo, parece que foi, sei lá, 5 anos atrás. Eu fiquei olhando pro teto do teatro, falei, nossa, se isso aqui cair realmente, né, que esse coisa não feia cai que mais. seria. Eu fico com medo dos outros. Esse aí não cai mais. Exatamente. Esse eu acho que restaurar tá bom, né? Mas já faz um tempinho, né? Mais de 10 anos. Mas assim, é um musical que realmente ficou totalmente esquecido, né? Tipo, ninguém ouve falar dele. E realmente, tipo assim, pra mim ficou qualquer coisa, né? Você lembra um pouco da história do Stephen Ward? Então, ele conta a história de. É uma história que até acho que é real, Verídica. uma história real. É verídica, Né? aham. É um político britânico chamado John Profumo que teve um envolvimento com uma modelo, né, chamada Christine Keeler. E essa modelo, ela tinha alguma referência, alguma coisa com o espião russo. Isso na época foi um bafafá, né? Foi um problema muito sério ali. E conta sobre isso. Sim. Exatamente, porque daí envolve muito, né, a União Soviética e toda a questão da Guerra Fria e tudo mais, enfim. Tipo assim, tem o background político ali, mas eu achei muito interessante eles escolheram uma história que é conhecida para eles, né? E as músicas funcionam muito, eu gostei, tipo assim, eu gostei real, tipo, eu fiquei bem surpreso, coloquei várias, assim, como favoritas na minha playlist, porque assim, começava uma outra música eu curtia, começava outra também curtia, então é uma pena que ficou esquecido, sabe? Ou de repente pela temática não ser tão interessante e daí fica mais difícil de levar para outros lugares também, então não sei, mas é um musical do Andrew que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, que, né? Mas se a música é boa, Rafa, eu só vou esperar um pouco. Daqui a pouco o Andrew Lloyd Webber vai usar em outro musical, aí eu assisto. Ah, sim, lógico, é. De repente o próximo musical vai ser todas as músicas do Stephen Ward, mas com outra letra, né, outra história, e vai estar lá. Não sei, né? Não, mas é muito legal. Tipo, quem tiver oportunidade, escuta esse Stephen Ward, que tá bem interessante. Achei bem, bem legal. E teve até um revival bem pequeno também na Broadway que eu vi. Na Broadway não, desculpa, que nunca foi pra Broadway, em Londres, no West End. É até um teatrinho pequeno que eu fui lá. E eu tava vendo vídeos assim bem interessantes também, então é legal, interessante. Eu queria muito poder ver. De repente algum bootleg, alguma coisa, eu ia adorar. Então, conheço esse Steven Ward. Acho que é isso, né? Não tem muito o que falar dele, né? Era basicamente eu isso. confesso que eu não conheço muito. Acho que depois que você falou também, acho que eu vou reescutar a trilha sonora. Reescute, que é interessante, é legal. Bem, vamos lá então pro próximo, que eu acho que é o último musical de grande sucesso do Andrew Lloyd Webber, que é o School of Rock de 2015, né? Que é a Escola do Rock. Que aí, pegou um filme de sucesso já e transformou em um musical, mas assim, ficou bom. Ficou bom, tipo assim, super aceitável, né? Porque geralmente quando a gente pega uma obra que já foi filme e tudo mais, é aquela farofa, né? Que Broadway gosta de pegar um filme famoso e transformar em musical. Mas esse é um caso que eu acho que deu super certo. Que eu acho Sim. que. E principalmente eu acho pelo atrativo de crianças tocando real, né? Cantando juntos também. Então eu acho que isso é um atrativo muito grande. E que funciona. Né? Eu não sei se você é fã do School of Rock. Pelo menos assim, às vezes que eu assisti aqui, né, no Brasil, amei muito. É um musical que eu gosto. Bastante mesmo. Eu gosto de School of Rock, né? Assim, não tá nos meus favoritos. É um musical mais voltado para o público infantil, mas é um musical divertido, você sai de lá feliz e tal. Até uma curiosidade é que foi, tipo, fazia muito tempo que um musical do Andrew Lloyd Webber não abria na Broadway antes de abrir em Londres. E com o School of Rock especificamente isso aconteceu porque as leis trabalhistas em Londres para crianças são muito complicadas. Sim. Então eles falaram assim, vamos primeiro lá na Broadway que a coisa é mais fácil, botar a criança no palco, e aí dando certo a gente traz aqui para Londres, né? Que foi isso. E para variar, nós temos músicas copiadas de outras obras do Andrew Lloyd Webber, né? Mas enfim, isso aí dá para falar praticamente de todos os musicais dele. Sim, exato. Até eu tava escutando até. Como que é o nome do álbum que tem a música Sick to the Man? É o Variations. Variations, a música. É o do Shawn Mendes. Isso, eu lembro que quando a gente fez o desafio do Original Cast,
tava escutando Variation e falei, gente, essa música eu conheço da onde? E daí era a música Stick to the Man do School of Rock. Eu falei, gente, tá aí a música. É essa. Eu lembro até que eu mandei pra Letícia, eu falei, Letícia, escuta essa música. Ela falou, não acredito. É, realmente é a mesma música. A mesma música, não tem nada de diferente. Então é normal e tá ok. É o jeito dele de reutilizar as próprias músicas. Nossa, e a montagem brasileira também ficou muito boa. Ficou boa. Nossa, as crianças eram incríveis, incríveis. E o teatro vinha abaixo com aquelas crianças, então era muito legal. Curtia muito mesmo. Enfim, mais alguma coisa? Eu não sou muito fã do School of Rock, né? Então eu não tenho muito pra É, falar. também não. Mas eu acho que assim, vale a pena conhecer. Tem umas músicas muito boas, né? Já teve montagem aqui no Brasil. Com certeza já tem coisa no YouTube pra buscar. Hum. E como é o último do sucesso do Eduardo Weber, vamos dar essa, né? Assim, pelo conjunto da obra, né? A gente dá esse presentinho. É, exatamente. Eu acho que foi o último bom musical dele. Espero que tenha ainda um próximo ainda, porque ele ainda tá na idade de conseguir compor mais, né? Mas aí o próximo que veio agora em 2021, né? Ele meio que logo que abria, né? Na época que começou o lockdown, daí acabou vindo ali, né? Nem terminando o lockdown, porque eles tentaram abrir um pouco antes, que foi o Cinderella, que abriu, né, em Londres em 2021. Que esse foi polêmico em toda parte, né? Porque é um musical que depois foi pra Broadway como Bad Cinderella, que eu acho que deveria ter sido o nome do musical desde o começo. Porque eu penso, gente, ok, Cinderella tá é uma história muito batida. É uma história muito batida. Ok, quer fazer um musical? Mas pra que dar o nome de Cinderella, sendo que já existe um filme da Disney chamado Cinderella, existe um musical do Rodgers and Hammerstein chamado Cinderella. Por que você já não dá o nome de Bad Cinderella de uma vez? Assim, Não, fica um pouco mas diferente. Ele já copiou a música do Rodgers and Hammerstein, porque ele não copiou o nome também? Ah, ok, concordo. Enfim, não sei, mas eu acho que foi uma sucessão de erros aí. Só que, não acho a trilha ruim. Gosto. Tipo, as pessoas detonaram a trilha. Eu gosto porque eu acho assim, é a cara do Andrew Lloyd Webber, é ele ali. Tem músicas boas, isso não dá pra dizer que assim, todas as músicas são ruins. Tem músicas boas. A própria Bad Cinderella eu acho muito legal. E tem mais uma outra que eu acho que eu não sei se eu anotei o nome da música, que eu sempre esqueço o nome das músicas. Eu não anotei. Mas tem uma outra que eu gosto Eu muito. gosto do No, I got a heart because you broke it. Acho que chama I Know I Have a Heart. Eu acho que não é essa que eu curti, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque assim, as músicas não são ruins, não, eu gosto. O pessoal detonou bastante, mas eu curti. Deixa eu ver aqui. So Long. Que é depois de Bad Cinderella mesmo. Essa eu gostei. É a do Príncipe? Deixa eu ver. Gente, já não lembro, meu Deus do céu. Não lembro se é do Príncipe agora. Mas enfim, tipo, tem músicas legais. Mas assim, pagaria pra ver Cinderela? Não, porque tipo. Gente, eu não sei. É uma história que assim não me atrai. E daí mais um musical. Não sei, pra mim eu acho que funciona mais como um álbum pop do que um musical. Então assim, se ele tivesse lançado assim com vários artistas como um álbum pop que canta a história da Cinderela, seria muito mais interessante do que colocar num palco. Porque funciona mais como um álbum pop. Eu fiquei surpreso com você falando que gostou da trilha, porque quando saiu, quando ele lançou, quando ele começou a divulgar, ele divulgou Bad Cinderella, sim, que, enfim, só pra fazer uma menção honrosa aqui, nós temos a música do musical do Rodgers and Hammerstein, né, que é In My Own Little Corner, In My Own Little Chair, e aí o Bad Cinderella é Call Me Bad Cinderella, assim. É mesmo. Agora, Andrew Lloyd Webber, ao invés de se plagiar, ele plagia o outro no musical que chama assim. Será que é uma homenagem? Eu acho que é uma homenagem aí. Não é possível que ele vai ter na caruda de pegar, né, e plagiar a música do mesmo musical do mesmo nome. Então. Mas enfim. Quando ele divulgou, ele soltou a Carrie Hope Fletcher cantando Bad Cinderella. Ele soltou ela cantando aquela outra música que eu gosto, que eu vi o nome agora, chama I Know I Have a Heart. E a música do Príncipe, que é Only You, Lonely You. Eu acho que sim. E eu achei as músicas lindas. Sim. Eu amei. Aí eu falei, caraca, tá vindo finalmente. Sim. Tá vindo um musical do Andrew Lloyd Webber bom de novo.
E eu gostei do que ele fez, ele pegou a Cinderela, ao invés de deixar ela princesinha, loura, linda Disney, ele botou ela subvertida, Sim. sabe? Que, enfim, o avesso da Cinderela, uma mulher independente que vai atrás do que Sim. quer, e que vai contra a sociedade. Eu amei tudo. Mas aí quando eu fui ouvir a trilha, eu já tive uma opinião diferente da sua. Eu odiei a trilha. Eu gostei muito dessas músicas. Sim. E de uma ou outra. Mas as outras são meio esquecíveis. E o Mas as resto? outras são meio esquecíveis. Mas assim, eu acho que é tão Andrew Lloyd Webber que eu fico feliz de ver que ele nunca perdeu a essência dele. Isso é uma coisa que eu acho legal. Essa essência de enxerto, essa essência de vamos botar ali pra tapar o Ah, buraco. amigo, mas se for ver isso, até Sondheim faz isso. Tipo, tá ok. Tipo, ninguém reclama isso porque, ah, meu Deus, é Sondheim. Então ninguém reclama, mas assim, Sondheim tem a mesma sonoridade em praticamente todos os musicais. E tem muita música em musicais mais longos que é só pra preencher de buraco, porque não são músicas memoráveis exatamente. Então eu acho que tá ok, é que a gente acaba meio que pegando no pé do Andrew Lloyd Webber, coitado. Mas eu acho que assim, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito de ver quando o artista não perde a essência dele, que ele continua fazendo aquilo que a gente já tá acostumado. Eu acho que isso é legal, porque é isso que faz a gente querer acompanhar aquele artista, de ver mais um pouquinho, né, dele. Então, eu gosto muito do álbum. Do álbum eu gosto, mas o musical em si, acho que eu nem pagaria pra assistir. Seria isso. Nem dá pra pagar, né? Porque já se Exato, e teve polêmicas, é até bom a gente falar, né? Porque ia continuar mais um ano em cartaz em Londres. Eles tinham acabado de renovar o elenco todo, tipo, gente que veio morar em Londres pra fazer o musical. E do nada ele decidiu cancelar, porque ele falou: ah, não, vamos desistir, vai ser um fracasso daqui em diante, vamos cancelar. E isso deixou, tipo, né, o meio ali dos artistas de teatro musical, de teatro em geral, putos da vida, né? De ter feito isso com o elenco. Porque, querendo ou não, ele não quer perder dinheiro, mas assim, gente, ele já tem dinheiro suficiente, deixa rolando, deixa esse pessoal fazer. Ok, não vai encher 100% do teatro toda noite, mas se encher, sei lá, 60%, 70% já tá bom, mas ele quer dinheiro, lógico, né? Eles não quer gastar uma libra a mais, né, pra deixar aberto. O que é uma pena. E isso impactou também muito quando foi pra Broadway, né, quando abriu como Mulher de Cinderela, e lá a crítica detonou o musical, né, tipo, não foi nada favorável. E eu acho que ficou o quê? Na Broadway ficou poucos meses, chegou nem a ficar um ano, né? Ficou pouquíssimo tempo, nem lembro agora quanto tempo que ficou. Mas foi também, né, super criticado, foi mexendo bastante, principalmente, né, em algumas... Não sei se a estrutura do texto, eu acho que mexeram um pouquinho, mas também, tipo, figurino, cenário também, eu acho que mudaram. Então já fizeram praticamente um novo espetáculo ali, tentando consertar o que era em Londres, mas não funcionou também. Então... não sei, tudo errado. O Cinderela lá em Londres, ele teve muita polêmica, tanto porque quando as coisas começaram a voltar, né? Sempre tem essa polêmica de que para você ir para a igreja, sentar um do ladinho do outro lá para ver a missa, podia. Mas para você ir para o teatro, fazendo distanciamento social, colocando várias cadeiras ao redor de quem comprou, isoladas, não podia. E o Andrew Lloyd Webber foi um dos que foi lá e peitou e falou: gente, olha, ou fecha para todo mundo ou abre para todo mundo. Se já está podendo sair, vamos manter os teatros abertos. Ele gastou muito dinheiro para fazer o Cinderela voltar em cartaz, puxando, abrindo portas para os outros teatros poderem fazer a mesma coisa. Então, sim, ali ele investiu o dinheiro e tem relatos de que ele manteve os pagamentos para os atores e tal, para que ninguém passasse fome. Então, ele botou o dinheiro dele ali. E aí, quando tudo estava indo certo, ele conseguiu. Vamos estrear 2 dias antes de retornar, uma pessoa do elenco testa positivo. Aí para tudo, 5 passos atrás. Então ele perdeu eu lembro assim que a cada 10 dias saía tipo uma nota, né, que ia parar por uns dias porque alguém pegou a Covid. Daí fazíamos apresentações, parava tudo de novo, né? Então, e assim. Era desse jeito. Então, assim, eu nem acho, do meu ponto de vista, e vou falar qual foi o problema também, mas ele não ter vontade de gastar mais dinheiro depois e com contrato assinado com tudo, cancelar o restante da temporada de Londres, eu não vejo isso tão ruim pelo que ele fez no começo. Para mim, o grande erro dele, que o que causou o maior bafafá, é que parte do elenco só ficou sabendo disso pelas redes sociais, pela mídia, pelas coisas. Porque ali eu acho que foi um erro muito grave.
imagino ter sido uma decisão que foi tomada muito em cima da hora. Eles avisaram para o elenco que estava ali na matinê de um dia determinado, não sei se foi de sábado ou no domingo. E quem estava ali foi avisado. Quem não estava ali por qualquer motivo só ficou sabendo pelas redes sociais, né? Pelas reportagens. Eu sempre acho aquela história, né? O combinado não sai caro. Avisa, combina, né? Não custa nada fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Eu não vi, fiquei sabendo para rede social. Não, mas tinha uma mensagem, a gente mandou um e-mail, né? Isso pode ser evitado, né? Sim. E não foi. Então acho que parte da polêmica vai por aí. Esse é o último musical, né, que a gente tem do Andrew Lloyd Webber. Não sei se ele tá preparando algum outro, eu não lembro de ler notícias, nada, se tem algo pra vir. Mas assim, ele tava lançando o quê? Um musical pelo menos a cada 5 anos, né? Então de repente, logo aparece, né, um outro pipocando aí. Espero que seja um com uma história boa, pelo menos, não qualquer coisa igual Cinderela. Mas espero que venha mais, porque merece ainda ter mais chances aí com mais novos musicais. Mas antes de a gente terminar, porque a gente tem, né, menções honrosas aqui, que até falei do Sound of Music, né, que é o Noviça Rebelde, que foi o primeiro musical que foi feito em reality show e tudo mais, que, né, escolheram a Maria, que foi a Connie Fisher, que ela era maravilhosa. Tipo, eu torcia muito pra ela do reality show. E assim, eu lembro de ter assistido o bootleg, foi uma montagem bem legal do musical. Fez seu sucesso também, enfim, mas é aquela coisa, porque veio de reality show, vem de ingresso. E um outro musical também que vale a pena mencionar, que até abriu em Londres, também foi pra Broadway, que é o Bombay Dreams, de 2002. Que aqui ele era mais o produtor do que realmente, né, porque eu acho que as músicas não eram dele, né, ele era... Não, ele não compôs. Ele queria um som autêntico, né? Sim. Porque a ideia dele era fazer um musical de Bollywood. Isso. Então ele chamou um músico indiano, né? Pra poder compor as canções. Não sei como pronuncia, mas é o R.A.R. Rahman. Sim, super famoso. E chamou a equipe dele, o Don Black, que já fez muita coisa com ele pra escrever as letras e tal. E fez um sucesso razoável. Eu assisti um vídeo, né? Não do musical inteiro, mas de uma cena. E eu achei impressionante o que eles fizeram no palco. Era realmente muito diferente de tudo, né? Sim, sim. Principalmente em Londres fez sucesso porque ela tem uma comunidade indiana muito grande, né? Porque uma boa parte da população lá de Londres é indiana, então lógico que acaba atraindo. Eu sei que na Broadway, sim, fez um sucesso ali, mas né, acho que o nome do Andrew Lloyd Webber acaba chamando, né, a atenção das pessoas a assistir. Mas eu acho que era uma coisa muito bonita, assim. Eu acho que, assim, não sei exatamente da história. A trilha gosto. Tem uma música que eu até escuto até hoje, que é a música... Deixa eu até procurar aqui. Shakalaka Baby. Essa música é muito boa. Adoro Shakalaka Baby. É boa mesmo. Tipo assim, se vocês querem conhecer Bombay Dreams, vai lá na trilha sonora e coloca a música Shakalaka Baby. Essa música é muito legal, tipo, fica na cabeça essa música. E é bem indiana, bem no estilo de Bollywood, então é interessante. Eu gostei dessa coisa do Andrew Lloyd Webber, tipo, ir pra um outro caminho diferente, sabe, do que a gente tava acostumado. Só produzir. Só produzir e produzir uma coisa bem diferente, né, porque quem já se aventurou de colocar um musical indiano no palco, né? Não vi até hoje. E com a produção que ele fez, sim, né? Enfim. E é uma história bem simples, né? Conta a história de um cara chamado Akashi, que ele morava numa... Não sei, ainda pode falar favela, gente? No centro? Eu acho que... vamos falar comunidades, então. Numa comunidade. Ele morava numa comunidade lá de Bombay, e o sonho dele era ser um grande artista de Bollywood, né? E quando a casa dele estava caindo, ia ser derrubada, né? Ele conheceu uma menina que faz documentários, né? Chamada Priya, e se apaixona por ela, só que aí para poder ter enredo, né? Ela é noiva de um advogado, tal, etc. E por aí a história vai. Sim, enfim. E assim, por acaso, a Priya, ela é filha de um diretor de Bollywood, né? Enfim. Ah, tá. Ou seja, conheço o musical, é interessante escutar a trilha, é bem gostosinho. Eu acho que aí agora, né, nesses 3 episódios que a gente gravou, que a gente conseguiu falar de todos os musicais do Andrew Lloyd Webber, né? Não deixamos nenhum de fora. E ainda bem que a gente terminou de gravar, senão ia ficar esquecido também essa trilogia. Eu acho que é bem legal, porque, obviamente, falar de teatro musical e não falar de Andrew Lloyd Webber não dá nem certo, porque tem que ser falado, né, nas obras dele.
Quem estuda teatro musical, quem quer fazer teatro musical e não conhece nada, pelo amor de Deus, precisa. Pelo menos Fantasmas da Ópera e Cats precisa conhecer, mas vamos, né, igual a gente sempre fala, né? O Musicalcast tá aqui pra gente mergulhar mais profundamente, né, dessa água do teatro musical. Porque tem tanta coisa boa, assim, pra gente ainda descobrir de vários compositores, que acaba ficando no esquecimento. Então, é bom esses episódios pra gente falar de tudo, né? Porque até nós mesmos, a gente acaba conhecendo coisa que a gente não iria atrás se não fosse pra estudar pra passar pra vocês, né? Igual eu mesmo, né? Acabei vendo lá do Beautiful Game, Steven Ward, que pra mim são musicais esquecidos do Andrew Lloyd Webber, que não tinha nem interesse de ir atrás. E fui atrás e foi bom, porque eu hoje em dia gosto agora deles. São mais coisas pra eu escutar no meu dia a dia, né? Então, vão atrás. Eu sempre gostei do By Jeeves, do Andrew Lloyd Webber. Sim. Só que só quando a gente foi começar a gravar que eu fui atrás, né, para ouvir de novo, porque na época que eu conhecia não existia YouTube, não era só ir lá pegar e procurar. E aí resgatei algumas músicas para botar, né, na minha playlist, porque tem muita coisa boa, né? Sim. Agora, a ironia é que justo a trilogia do Andrew Lloyd Webber é a que a gente fechou aqui no Musicalcast. Justo a do compositor que tá vivo e ainda pode compor mais alguma coisa e a trilogia fica incompleta. Mas tudo bem, é pra gente continuar gravando, daí a gente volta e grava ainda mais, né? Vamos esperar ele lançar mais uns 2 musicais aí, daí a gente grava dos próximos 2 e é isso. Ele vai... vamos deixar aqui pra posteridade. O próximo musical do Andrew Lloyd Webber vai chamar Dogs e é a continuação do Cats. Nossa, pensou uma coisa assim bem esdrúxula, nossa. Hot Dogs. É uma versão sexy de cães. Ai, que horror! Que horror. Filho. Pode esperar, escreve aí. Mas a gente pode fazer tipo uma aposta, né? Vamos ver. Qual que vai ser o tipo de música do Andrew Lloyd Webber próximo? Vai ser baseado num filme, num livro? Vai ser de uma história que já tipo, que todo mundo já conhece? Vai ser um outro religioso, tipo, outro da Bíblia? O que vai ser? Eu acho que vai ser uma história que já existe. Ele não faz nada original. Ele não faz nada original. Nem lembro de ter feito alguma coisa original. Não. Acho que tudo dele. Eu acho que vai ser alguma coisa baseado em filme. Enfim, mas um filme desconhecido, porque ele nunca faz também de filmes super conhecidos. Tudo bem, os Escola do Rock, que é super conhecido, mas. É porque eu acho que dá pra tirar um bom musical dessa história. Mas eu acho que o próximo vai ser de um filme meio desconhecido, vamos ver. Eu vou apostar nisso. Veremos. E a gente assiste e volta pra gravar pra vocês. E é isso. Quando o Musicalcast fizer 18 anos, a gente reescuta isso aqui. Exato. Daqui 10 anos. Daqui 10 anos a gente vai estar gravando, né, Rafa? Eu vou estar com 51 anos, mas a gente vai estar lá gravando. A quadrilogia. Sim. Mas enfim, bem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não escutaram, né, os episódios anteriores do Andrew Lloyd Webber que nós gravamos, eu e o Rafa, voltem lá, escutem, porque vocês vão saber de muita coisa do Andrew Lloyd Webber, que vale a pena vocês saberem. E é isso, né, Rafa? Bora então? Vambora. Então tá, mas muito obrigado então a todo mundo que escutou. Lembre, comenta lá no nosso post, que vale, tipo assim, pra gente vale muito, porque ajuda a engajar, né? Ajuda o Instagram a entregar para outras pessoas. Então vão lá, comentem, falem se vocês gostam, falem do musical favorito de vocês. Falem se vocês forem atrás de outros musicais do Andrew Lloyd Webber, se gostaram. Então façam isso, que ajuda bastante a gente. E é isso. Então a gente fica até um próximo episódio. Até mais. Beijos e abraços. Beijos. Abraço, pessoal. Obrigado por ter escutado a gente até aqui.